segunda porcentagem, que é um assunto que vocês já sabem, mas eu quero que vocês aprendam um aspecto importante que nós vamos usar para a matemática financeira. Gabriel, 10% eu posso representar numericamente de várias maneiras. Quero que vocês me digam as que vocês sabem. Vai. 10% é 10 sobre 100. Que mais? 1 sobre 10 ou 1/10. 0,1. Alguma outra? Pode ser 10 elevado a menos 1 também. Tá? Mas o que eu estou interessado é nesta. Essa daqui, mais ou menos. Essa daqui também, vai. Não. Para porcentagem, essas aí são as importantes. Ah, outra coisa. Vocês sabem que 0,1 também é igual a 0,10, pessoal? Sim. Tá? 0,10 e 0,1 é a mesma coisa. Na prova todo mundo fica em dúvida. Tá? Beleza? Ok, então, seguinte. Pictoricamente, nós temos o seguinte. Imagina que nós pegamos um determinado valor, uma área, um volume, qualquer coisa, tá? A gente divide essa coisa em 10 partes iguais. 10%, obviamente, é a 10ª parte dessa coisa que a gente está considerando. Pode ser um valor numérico, pode ser dinheiro, pode ser bolo, pode ser a pizza. Ok, povo? Isso aqui representa 10%. Então, estou interessado no seguinte questionamento. Imagina que você tem R$100. Aí você vai num banco de investimentos e deixa esses R$100 por um determinado período, tá? E depois desse período o banco te promete aumentar 10%. Ele promete aumentar 10% do que você investiu. Pergunta, daqui a um determinado período que o banco falou, quanto de dinheiro você vai ter? 100 mais 110. Que vai ser? Como é que vocês fizeram essa conta? 10%. Eu não faria nada. Vocês fazem... Porque se é 10%, é 10%. Ou não, né? Você, se é 100, vai ser mais 10%. Exatamente. Então, E 10. aumentar 10% seria o seguinte. Você vai pegar os seus R$100 e somar. Jorge, para de atrapalhar a aula. Rápido. Você vai considerar os R$100 iniciais e vai somar 10% de R$100. Certo? Então, reescrevendo isso aqui, eu posso escrever como 100. Por isso que eu estou dando como primeiro exemplo, para ficar bem facinho. Então, 10% de 100, como é que eu calculo 10% de 100? Eu vou escrever 0,1 vezes 100. Tudo bem? Quanto que é 0,1 de 100? Ou seja, 1/10 de 100. 10. Então, como resultado, nós teremos 110 reais.
facinho para vocês compreenderem o que eu quero na próxima etapa. Então, olha só. Aumentar 10%. Aumentar 10% sobre 100 é o mesmo que multiplicar 100 por Então é o seguinte, o que eu estou interessado é encontrar um número que eu multiplico por 100 para chegar nesse 110 aqui. Tá? Que número que eu multiplico por 100 que representa um aumento de 10%? Então, como é que a gente chega nesse número? Eu vou partir daqui, ó. Olha só. Eu vou descobrir esse número a partir daqui. Nós temos aqui, Mariana, nós temos uma soma de 100 mais 0,1 de 100. Nessa soma, nós temos duas parcelas. Nas duas parcelas, o que nós temos em comum? 100. Se nós temos o 100 em comum, eu posso colocar o 100 em evidência. Ok? Quem vem entre parênteses? 1 mais quanto? 0,1. Por que 1? Porque quando você fizer a distributiva, você tem que voltar ali. 100 vezes 1 dá quanto? 100. Por isso do 1. 100 vezes 0,1 é 0,1 vezes 100. Ok? Então, quanto que dá o que está entre parênteses? 1,1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 100 vezes 1,1. Então, eu estou interessado o quê? Eu estou interessado neste número aqui, ó. E como 1,1 é a mesma coisa que 1,10? É nesse número que eu estou interessado. E por 100 vai ficar 110. Então, o número que eu multiplico 100 para eu aumentar em 10%, 100, é 1,1. Aí para transformar isso em 100. Deu para entender, pessoal? Aí para transformar 1,1 em 110 teria que colocar o zero ali do lado do menino, amarelo, né? É, isso aqui é o 1,1. E também É nesse número que eu estou interessado. é 1,10. Que é igual a 1,10. E aí você botando 1,10 em fração de 100, vai tirar a vírgula e vai ficar 110, né? Ó, então, pictoricamente, o que nós temos? Imagina que isso aqui é o todo. Certo? Então, somado 10%, eu vou somar mais um quadradinho aqui, ó. Deu para entender, pessoal? Você tinha isso aqui, o que está em branco. Quando eu somo com esse amarelinho, eu tenho mais 10% do original. Beleza, beleza? Muito bem, então vamos ver se vocês entenderam. Muito fácil. Eu fiz o exemplo de 100 reais, mas poderia ser qualquer número. Poderia ser 1 milhão. Imagina você botar 1 milhão e rende 10%. Muito bem. Quanto que vai ser, Mariana? João,
Por quê 1,5? Porque se 10% é representado enquanto um número somatório de um número, 50% logicamente se não a lógica da invenção maravilhosa da matemática. Muito bem. Então vamos lá. Vamos escrever matematicamente isso. Então eu tenho um valor V inicial. Eu vou somar 50% de V. O que seria V é um valor qualquer. Não, mas a intenção não é saber o valor. A intenção é saber que número que eu multiplico V. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever V mais. Agora, uma outra representação de 50%. 0,5. Por isso que é importante você saber essas representações de V. Colocando V. Exatamente. Colocando V em evidência, quem vem de parênteses? 1 mais 0,5 de V, vezes V. Quando eu coloco V direto sem um pontinho ou vezes, é multiplicação. Todo mundo sabe disso, né? Claro. Já tem o V aí. É porque ali é alto. Porque olha só, se eu fizer V vezes 1, vai dar V. V vezes 0,5, 0,5V. As coisas têm que ser equivalentes, certo? Então, esse 0,5 representa o quê? 50 sobre 100 ou 50%. Então, qual que é a interpretação que eu dou para 1,5? Qual é a interpretação que eu dou para 1,5? Lê para mim 1, quer dizer, lê para mim esse número aqui. 1,5. Então, o que eu estou fazendo é 1,5 vezes V. O que significa 1,5 vezes V? Significa 1,5 O V mais metade do V. exatamente. Ou 1 vez e meia o V. Certo? Então isso aqui representa 1 vez e meia. 1 vez e meia o V. Beleza, beleza? Facinho, facinho. Eu não peguei o raciocínio todo, não. Eu tava com... Então vamos caminhar. Leia e responda. Oi. Leia. 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 É 0,017. Quanto é, Mariana? Onde a Fernanda vai fazer? Muito bem, Mariana. Gabriel, quanto é? Mas se estiver errado. Eu posso ter me enganado também. Não, mas qual a porcentagem? Agora eu estou fazendo o contrário. Eu estou dando um valor, eu estou dando um número que multiplica V e eu estou pedindo um aumento. 70%, que é 1,7. Muito bem. Então, como é que eu vou chegar nesse número? Ué, mas também é 5%. Por que você nasceu? Então, como é que eu chego nesse número? Olha só, o que está destacado aqui. 1,7 é a mesma coisa que 1 mais 0,7 de V. Como é que você interpreta 0,7? 70% ou
70%. Você pode colocar 7 sobre 10, que é igual a 70 sobre 100, que é igual a 70%. Ai, eu falei isso. Muito bem, então a gente está multiplicando o V por... Se você multiplicasse V por 1, não altera o V, né? Mas você está somando mais 70% de V. Deu para entender o que significa 1,7? Então vamos ver se vocês... Não, faz mais desse, por favor. Vamos ver se vocês entenderam agora, hein? Agora vai botar 1,75,7 menos 4. Não dá para colocar 2 vírgulas no número. Graças a Deus. Vamos lá. Exercícios. O que você falou? 0,0. Vamos lá, Mariana. Vamos ver, hein, Mariana. 1,01 V é igual a aumentar V em tantos por cento. Vai. Como é que eu escrevo matematicamente isso aqui? 1 mais 0,1? Não. 0,01, pessoal. Certo? Ó, depois da vírgula tem um 0,1, então tem que ter 0,1 aqui. Certo? 0,1 aqui, 0,1 aqui. O que isso representa? 1 sobre 100, que é 1%. Então nós temos um aumento de 1% aqui. Facinho, facinho. Vamos para o próximo. Posso apagar aqui, né, pessoal? Só uma coisa que eu esqueci de... Lá no 1,1 V, pessoal. Lá na parte que eu acabei de apagar aqui. Não, melhor isso aí de novo não, cara. Só faz um desenho aqui, ó. Só um desenho pictórico aqui, ó. Na parte que eu apaguei aqui, na parte do 1,1 V. Não entendi. Onde isso? V. Presta atenção. Tá? Aumentar em 50% pictoricamente, que significa aumentar o quê? Em quanto? Metade, né? Então, olha só, se eu tinha um valor V, como é que vai ficar o meu próximo desenho? Aumentado. Mais a metade do V. Mais a metade do V. Tá? Porque isso aqui é a metade de V, né? Deu para entender? Isto aqui seria 1,5 o V. Tá? Só que faz esse desenho que se faltou aí. Muito bem, vamos ver quem é que consegue esta daqui, ó. Eu não entendi isso daí não. É 200. 0,01 é aumentar 1%, isso você entendeu? Então, ó, 2V é aumentar em quantos por cento? Não, eu tô falando que eu não entendi esse desenho. É 2 vezes o quê? 1,5 V é você pegar o V, cortar na metade e somar. Vai acrescentar. Acrescentar 50%. Peguei. Tá, essa parte aqui é 50% de V. 2V. É 50% de V. 2,0. Certo, Eduardo? Certo. Aqui daí é 2V é aumentar em quantos por cento? 200, né? Errado. Pensa mais um pouco, pessoal. Nem 100. Que é o dobro. 100%? Ah! Se fosse 200 seria 400. Putz! É isso aí. Imagina, você tem R$1 milhão, aumentar 100%, você vai ter o dobro, R$2 milhões. O pessoal esquece que é porcentagem. Certo? Dúvidas? Não dúvida. Pode Para quem não entendeu, vamos lá. Como é que eu vou descobrir o que representa esse 2 em porcentagem? Sempre você vai fazer o quê? Sempre você vai pensar no número 1
mais alguma coisa de V. Porque V vezes 1 é o próprio V. Eu tenho que somar uma porcentagem. Entendi. Que número que eu somo com 1 para dar 2? 1. Entendi, agora eu fiz. Porque 1 mais 1 dá 2, ó. Vocês aprenderam isso na educação infantil. Como é que eu represento 1 em porcentagem? Ninguém sabe, né? Oi? Como é que eu represento 1 em porcentagem? Que é? 1 é 100 sobre 100. 100 sobre 100 é 100%. Ou seja, é aumentar em 100%. Deu para entender, povo? João, 2,5V é a mesma coisa que aumentar em quantos por cento? 150. 240. É mesmo? Não, 150. Não, não é. Olha É 150, É 50. cara. Se 2 é 100, com 5 é 150. Se for 2,8 é 180. Do ator de ser um gênio. Exato. Mas e se for 3 vezes? Não é 200, não é? Letra D, 3V. Não, agora eu. Não, pera, pega 1 mais 2. 200? 200%. É porque Tudo bem. são 2 vezes. Porque tu. É 1 mais 2. Exatamente. Tá fácil, mano. Então vai lá, faz aí no seu caderninho bonitinho. Então o 2,5 você vai colocar. Você vai considerar o quê? 1 mais. 1 mais quanto? O 2,5. 1 mais 1 mais 1,5 de V. Esse 1,5 representa em porcentagem quanto? Ó, se você não sabe chegar no 150%, 1,5 não é a mesma coisa que 15 sobre 10? 15 sobre 10 não é a mesma coisa que 150 sobre 100? Aí você chegou, ó, sobre 100, 150%. Facinho, facinho? 3V. Fazer, mas tu tá fazendo aí. Ué, você tá fazendo 3V. Não, fica fácil. É a mesma coisa em cima Não, do pessoal, 1 mais 2, 1 mais 2. Aí dá 200 sobre 100. Isso, então faz aí sozinho isso aí. E mais um desafio para a próxima etapa. Não, como eu achei aquele desafio esquisitíssimo, roubado que você fez na Roubada nada. Roubado. Que pena que teremos mais um feriado semana que vem, né? Graças a Deus. Ah, feriado? Professor, Perderemos mais uma aula de matemática. primeiramente, nossa conta no início do ano é 10 toda sexta-feira, uma vez. Semana sim, semana não. Não, você falou Não, que é falei sexta-feira. quinta-feira que vem tem teste. Não, eu não faço teste aí. 50 minutos de teste só. É só É essa matéria aqui. Não, você tá suave. Na verdade é para ajudar vocês na nota. Então vamos fazer isso aqui, ó. O 3, para quem não fez isso, o 3 é a mesma coisa que 1 mais 2. 1 mais 2V. Esse 2 200%. é a mesma coisa que 200 sobre 100, que é 200%. Certo? Vamos lá. Aumentar em 900% é o mesmo que multiplicar V por... Aumentar V em 900% é multiplicar V por quanto? Por 1000? Não. Por 8. Faz no papel para você ter certeza. Foi na cara desse idiota. Ou é 10 ou é 8, né? O que é 8, cara? Faz no papel aí. Faz o mesmo esquema. Faz 1 mais 900%. Entendeu? Cara, dá 800. Não.
Olha pra cá, faz 1 mais 900%. Nossa, meu Deus. Que é? Não, já sei. O que houve? Não. Como é que faz aquilo ali matematicamente? É 1 mais 900%. Não, mais 8. É 8. 10. É 10. Que 10? 889. É 10. Vamos lá. 3 é 200. 400, 500, 600. Meu Deus, meu povo, meu Deus, vamos lá. Que outro. Ele realmente vai querer fazer uma massacre de novo. 1 mais alguma coisa de V. Eu vi. É 8. Esse alguma coisa tem que ser os 900%, não é, pessoal? É 8. Então, Então, 1 é 900% é 900 sobre 100. 9. Não é 9. 900 sobre 100 é 9. É 9. Calma, calma. 900% é 9. Eu falei desde o início. 1 mais 9, 10V. Ou seja, 10. 10? não é 11. É 10, Gabriel. 9% corresponde a 9. É! 10. Ah, parece assim. Muy bien, meu povo. Muy bien, muy bien. Para amanhã, aumentar 10% de V e depois aumentar mais 10% do resultado anterior é o mesmo que aumentar V em... Aí já é outra opção. Isso aqui é para amanhã. Aumentar V 10%, Vai pra amanhã. depois aumentar mais 10% é o mesmo que aumentar em... Muitos pensarão em 20%, né? Calma aí, aumentou o porcento. Falso. Falso. Muito bem, posso apagar aqui, né? Vamos para a correção do teste. Isso aí, pô. 0,0. É 110. 120. 110. 120, cara. 110. Pô, é o céu. Aqui, ó. É 110. Vocês são verdadeiramente de ver. 1,120. Aumente quantos por cento? Ah,